um assunto aí que tá muito no ar há um tempo, que é o tal do cannabis, né? E depois também a maconha em si, que a maconha tem um efeito bem ruim pra ansiedade, né? Mas o cannabis, que não é a maconha, tem se estudado, enfim. O que tu pode nos trazer, assim? O que tu sabe? O que tu já tem visto de resultados positivos, negativos, enfim, em relação ao cannabis para o tratamento da ansiedade? Na verdade, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu tô num dos maiores grupos de pesquisa com canabinoides aqui do Brasil. Na verdade, a minha área de pesquisa atualmente agora no doutorado é com canabidiol. Chegamos na pessoa e no assunto certo. A minha orientadora faz parte do grupo de pesquisa aqui do Brasil, que foram um dos primeiros a começar a trabalhar com canabidiol aqui no Brasil em 1970. Olha o só. professor Francisco Silveira Guimarães. E ela foi uma das responsáveis por começar a avaliar o CBD para ansiedade, em modelos pré-clínicos, né, em modelos animais. Então a gente tem alguns estudos que mostram o seguinte. Primeiro, vamos falar aqui, né? Já entrei canabidiol, eu acho que é importante a gente separar para a gente conseguir explicar o que é e da onde que vem isso, né? Perfeito. O que a gente chama de maconha é uma planta, que é geralmente a mais consumida, é a cannabis sativa, mas também existe a cannabis indica, e ela é uma planta que tem vários compostos psicoativos diferentes. Vários. Mas os principais são os canabinoides. São chamados de canabinoides porque vêm da planta cannabis, né? Mas eles têm a capacidade de ativar e modificar o padrão de atividade de um sistema de neurotransmissores do nosso cérebro que a gente chama de sistema endocannabinoide. Endo de dentro e canabinoide da substância canabinoide. Por que tem esse nome? Porque a gente só descobriu a existência dele depois que a gente já sabia da existência da maconha. Porque a gente, como humanidade, a gente consome maconha tem mais de 5.000 anos. E agora, depois de vários anos, a gente conseguiu descobrir que existe um sistema específico do cérebro onde esses medicamentos, essas substâncias atuam. Inclusive, esse sistema endocannabinoide, ele está ativo, digamos assim, independente da pessoa ser usuária ou não. A gente produz endogenamente várias substâncias que a gente chama de endocannabinoides em resposta à atividade comum do cérebro. Dando um exemplo, o sistema endocannabinoide é importante para a regulação do apetite. Então, como você sente fome ou não sente fome depende da atividade do seu sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide está relacionado com o padrão de atividade de memória, está relacionado com o padrão de sistema imune, que essa é a coisa mais legal para mim, porque existe o sistema endocannabinoide no cérebro, mas ele também regula a resposta imunológica. Então, assim, é bem complexo e bem conservado entre as espécies. Ok, entendemos o sistema endocannabinoide. Agora, o que é o canabidiol? É um dos compostos que tem na planta da maconha, da cannabis sativa. A gente tem dois principais compostos. A gente tem o CBD, que é o canabidiol, e a gente tem o THC, que é o tetraidrocannabinol. Esses dois são os principais que a gente consegue isolar e ver, são os que mais têm estudos para poder ver os efeitos dele. Qual que é o interessante da gente deixar claro? O composto responsável por gerar a brisa, digamos assim, né? Os sintomas... É isso, a brisa da maconha é o THC. É ele que tem a atividade que a gente chama de atividade psicotomimética. É um nomezinho complexo, mas é basicamente para falar que é ele que gera a brisa. O canabidiol não tem esse efeito. Ele é uma substância que atua sobre o cérebro, mas que não tem a capacidade de gerar nenhum tipo de efeito psicótico ou alucinação ou qualquer coisa do tipo. Muito importante destacar isso daqui, porque as pesquisas que estão sendo feitas são, em sua grande maioria, com o canabidiol. Quando a gente fala que a pessoa vai fazer a utilização do CBD, a gente está falando sobre um medicamento que não tem nenhuma capacidade de ter brisa, nem efeito psicótico, nem nada do tipo. Porque a galera, quando escuta que alguém está fazendo tratamento com canabidiol, acredita que que ela está realmente utilizando ali alguma coisa que pode dar efeito psicótico. Não é o que acontece. Agora, o que a gente tem de resultado interessante? A nível pré-clínico e até níveis de fase clínica 1, fase 2, a gente está percebendo que certas dosagens de canabidiol conseguem melhorar os sintomas de ansiedade. Tem um efeito ansiolítico. A minha orientadora, ela começou a avaliar qual que seria o mecanismo que explicaria isso, né? E aí, atualmente, a principal hipótese, que é a hipótese de trabalho do nosso laboratório, são duas coisas. A primeira é que o CBD ele consegue modificar a atividade de serotonina. Então, ele consegue alterar o padrão de atividade de serotonina de uma forma
mais rápida e mais contundente do que um antidepressivo comum. E além disso, a gente tem a hipótese também de alterar o que a gente chama de plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é um mecanismo do nosso cérebro de se adaptar às mudanças do ambiente com base na experiência. Então, quando você aprende alguma coisa, o seu cérebro modificou as conexões para que você tenha a obtenção desse novo conhecimento. Então, a gente está aqui ensinando, falando sobre os assuntos, e a pessoa que estiver aprendendo, ela vai estar tendo reconexões cerebrais, e isso é a plasticidade cerebral. Em teoria, um medicamento que aumenta a capacidade de plasticidade cerebral, ele tem maior facilidade para melhorar os sintomas ansiosos, porque em tese ele pode ajudar a áreas do cérebro que estão alteradas na ansiedade a se reconfigurar. Tanto é que um dos princípios hoje que a gente consegue entender que os antidepressivos comuns têm a capacidade de melhorar a ansiedade é através da neuroplasticidade. Então, é o que eu te falei, né? O cérebro se adapta à concentração da substância e por isso o sintoma surge, diminui. Ou é a mesma coisa. Em algumas situações. Exato, é a mesma coisa com o CBD. Só que eu preciso pontuar que até o presente momento a gente ainda não tem evidências tão contundentes para que a gente escolha o CBD como primeira linha de tratamento. O que eu vejo acontecer na prática clínica é uma galera que está utilizando o CBD como último recurso, porque já tentou vários outros medicamentos, o paciente foi refratário e falou, não, então vamos tentar utilizar esse medicamento aqui que não tem tantas evidências, mas que tem alguma evidência que possa favorecer. Isso é importante de destacar porque é complicado uma pessoa que nunca fez nenhum outro tratamento para transtorno de ansiedade falar, eu quero tomar direto o CBD. Porque a gente ainda não tem 100% de evidência de que ele tenha essa capacidade. A gente tem bons indícios, mas a gente não pode pular de um pouco mais de tempo, né, de pesquisa. Exatamente. Legal. Mas estamos com resultados muito promissores, e não só para ansiedade. Tá, e a maconha, né, assim, porque a planta, a maconha, tem muito uma coisa de provocar ou de ser um aliado às crises de pânico. Me corrige ou ajusta aí a minha fala. É complexo, né? Pelo seguinte, em tese, quando a gente olha a ação dos fitocannabinoides, do CBD e do THC, em tese ele vai diminuir a atividade de neurotransmissão, né? Ele vai dar aquela desaceleração no cérebro igual o Rivotril faz. Não com o mesmo mecanismo, mas na mesma ideia de diminuir a atividade do cérebro. Então, em tese, é só você ver o que as pessoas que utilizam maconha, como que elas ficam. Elas ficam mais lentas mesmo, né? Existem mais pessoas que ficam lentas utilizando essa droga. Só que o problema é que, assim, como na maconha em si a gente tem muitos compostos diferentes, a gente não consegue isolar e falar, se você utilizar a maconha, você vai ter só esse sintoma, só esse efeito aqui. Que é o grande problema que a gente tem quando a gente fala sobre a fitoterapia, né? Sobre a terapia utilizando plantas. É que na planta pode ter 3.000 substâncias, e aí às vezes uma substância age com a outra, e aí a gente não sabe como elas estão agindo em conjunto, e aí uma pessoa pode ter uma melhoria muito boa de sintoma, e outra pessoa pode ter o contrário. Existem estudos avaliando o THC que mostra que, dependendo da dosagem do THC, a pessoa pode ter aumento de transtorno ansioso, no caso, aumento de sintoma ansioso, e até mesmo desenvolvimento de quadro psicótico. Existem vários estudos já mostrando, por exemplo, que o consumo de maconha, o consumo de cannabis, dependendo da fase do desenvolvimento cerebral, que geralmente acontece ali a partir dos 2 anos, 1 ano, 2 anos, até os 21, 22 anos, na fase crítica da adolescência, você tem um prejuízo significativo do desenvolvimento cerebral, quando a pessoa é usuária de cannabis, e você ainda tem um aumento de chances de desenvolvimento de transtorno psicótico. Isso já está sendo bem estabelecido na literatura que pessoas que utilizam a maconha nos 15, 16 anos têm maiores chances de desenvolvimento de transtornos psicóticos, incluindo a esquizofrenia. Claro que eu estou falando maiores chances, não significa que a pessoa vai ter, exato. A gente vai tem desenvolver. Que cuidar, né, porque não é uma matemática exata, né, a gente está falando de seres humanos que têm variáveis extremas. Exato, exatamente. Porque age como um gatilho. E isso é até legal, porque faz todo sentido biológico. Se é um medicamento que talvez tenha a capacidade de alterar a plasticidade do cérebro, se alterar na hora que a plasticidade já está acontecendo, você pode ir para um caminho que vai ficar mais complicado. Que não tem controle dessa alteração, né? Não se sabe exatamente para onde ela vai, assim, então... Exatamente. Legal. Então, a gente não tem tanta evidência de cannabis medicinal para ansiedade,
ansiedade. A gente tem boas evidências de cannabis medicinal. E agora, quando eu tô falando cannabis medicinal, eu não estou falando sobre o CBD, estou falando sobre o óleo da maconha mesmo. A gente tem boas evidências para dois transtornos: epilepsia e dor crônica. Sim, já ouvi alguns estudos sobre isso. Verdade, Isso. legal.